A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, eu vim novamente gravar este vídeo da doutrina do corpo, a qual eu já ando desde 2018. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu ouvi por meio de testemunhos de irmãos, que foram arrebatados até o inferno e contaram as coisas que Deus se desagrada em colocar no corpo. Porém, uma coisa que eu tenho que falar aqui com os irmãos, glória a Deus, é que só compreende essas coisas quem verdadeiramente tem um Espírito Santo e está sensível ao Espírito Santo de Deus. Antes de eu dar capítulos e versículos, glória a Deus, eu vou fazer uma breve oração, depois eu vou ler uma palavra confirmando que as coisas para a doutrina do corpo, da alma e do espírito, mas no momento eu vou falar só da parte de fora, só do corpo, que é a casa de Deus, se entende somente pelo poder do Espírito Santo. Eu confirmo isso na palavra, mas primeiro eu vou orar. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja a tua grandeza, meu Pai, sobre todo o céu e sobre toda a terra. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, venho eu aqui, meu Pai, não somente, meu Pai, falar da tua palavra, meu Pai, mas também ensinar, pelo poder do nome de Jesus, capacidade que o Senhor me concedeu humildemente. Sim, Pai, que o teu Espírito toma, meu Pai, a minha mente, a minha boca, o meu coração, meu corpo, minha alma e meu espírito, e que a mente dos meus irmãos que estiverem ouvindo venha a ser tomada. Repreende toda a força maligna do inferno, toda a força de Satanás e de seus demônios, Pai, na mente, na alma, no espírito, no coração deste meu irmão, desta minha irmã, que vai ouvir, meu Pai, este ensinamento da parte do Senhor. Não sou eu, porque eu sei que eu não posso fazer nada, porque outrora estava eu no mundo nas trevas, mas um dia o Senhor me tirou das trevas para a luz. Hoje eu sei que tudo é para a honra e glória do Senhor, não somente do Senhor, Pai, mas também do teu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, e assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então vou comprovar para os irmãos que a doutrina do corpo, a qual eu só vou ficar só na doutrina do corpo, ou por fora desta matéria que é a casa de Deus. Aí tem a doutrina da alma e tem a doutrina do Espírito. Glória a Deus. Eu fui incomodado pelo Senhor dos Exércitos a fazer novamente este vídeo depois de um tempo. Eu já tenho um vídeo antigo, bem antigo, acho que tem só 3 anos, mas eu já tinha outros vídeos, só que deu problema no meu canal. Uma vez eu tive que excluir muitos vídeos, glória a Deus, desde 2014, 2015, aí eu tive que excluir muitos vídeos, mas hoje o Senhor está me dando nova oportunidade sobre o meu entendimento para muitas coisas em relação à doutrina do corpo, da alma e do espírito. Porém, só vou falar da doutrina do corpo por fora. Glória a Deus. Essa matéria aqui que é a morada de Deus para quem realmente é um crente verdadeiro, está batizado no fogo, foi batizado pelo Espírito, foi selado pelo Espírito. E somente estes podem entender o que esse humilde irmão está ensinando. Meu jeito de falar, eu sei que é forte, eu fui militar. Quando eu tenho que falar forte, para as pessoas entenderem. Mas a minha pessoa é tranquila, é humilde. Quem me conhece já sabe. Quando eu tenho que falar forte, eu falo forte. Quando eu tenho que falar tranquilo, humilde, eu falo humilde. Pois é assim que o Senhor me chamou. Não me queira ver eu falando forte, segundo que só quando Deus manda. Quando Deus manda é uma coisa. Glória a Deus. A maioria das vezes eu estou tranquilo na minha. Calado e falo quando tenho que falar. Amém? Tem horas que eu falo quando Deus não manda, mas quando eu falo é com sabedoria. Glória a Deus. Vou ler essa aqui e provando para vocês. Só quem tem o Espírito Santo pode compreender as coisas espirituais, principalmente a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Pode ser que alguns venham entender, mesmo sem ter o Espírito Santo, porque vai ouvir e vai falar, não, não quero mais isso, vai se converter por ele mesmo, vai receber o Espírito Santo. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Repito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, que vêm do Espírito. Não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Glória a Deus. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Verdades que vêm do Espírito. Está entendendo? Tem coisas na Bíblia aqui, ó, que é suficiente para nós, tá tudo, mas tem coisas que é o Espírito que vai falar, e tem pessoas que não aceitam. É o Espírito Santo que vai dar diretamente. Deus vai falar diretamente a essa pessoa. Não está escrito aqui na Bíblia. Eu te provo. Eu vou entrar lá, mas antes eu tenho que dar um entendimento. Cigarro está escrito aqui na Bíblia? Mas hoje foi revelado pelo Senhor que não podemos fumar, mas não está escrito aqui cigarro na Bíblia. O nome cigarro. Poderia ter um fumo lá antigamente? Eu não sei, poderia ter, mas não estava escrito cigarro. Aqui na Bíblia não está escrito cigarro. Mas nós sabemos hoje, pelo Espírito, pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor Jesus, que não podemos fumar. Está entendendo? Glória a Deus. Vários tipos de bebida hoje não está escrito aqui na Bíblia, né? E a Bíblia fala que não podemos beber. Tá, tem a parte que fala lá, podemos tomar vinho e tal, só que melhor não seria beber. Melhor não seria beber. Amém? Então vamos entrar agora no glorioso estudo da doutrina do corpo. O que não pode usar no corpo, glória a Deus. É claro que a gente vai se atualizando, né, em relação a isso. Vamos lá para o livro de Gênesis 35. Gênesis 35. Acho que isso aqui não vai dar para passar tudo em nenhum vídeo não, mas vamos lá. Gênesis 35, glória a Deus. Estou aqui com a minha Bíblia. Bíblia na mão aqui, ó. King James 1911. Aí, ó. King James 1611, perdão. King James 1611. Ó. King James 1611. Glória a Deus. Estou segurando aqui, ó. Ó. King James 1611. Glória a Deus. Aleluia. Não estou dizendo também que essa Bíblia aqui é melhor, tá? Glória a Deus. É bom que você tenha um monte de Bíblia, tem um monte de Bíblia. Porém, eu estou usando essa daqui. Glória a Deus. Eu vou comprar outras. Aleluia. Gênesis capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 4. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerá um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Portanto, partamos e subamos a Bet-El, Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que ficava perto de Siquém. Então aqui, preste atenção, não existia as ordenanças de Deus pela lei de Moisés, pelos escritos de Moisés, entendeu? Onde Deus fala com eles lá que não era para imitar o povo do Egito, etc. Então, Jacó aqui, que Jacó era, depois Deus trocou o nome dele para Israel, onde falou para ele seguir para tal lugar, que é para Betel, para tal lugar, e interessante que ele chama a sua família e fala para, ó, muda isso, tira todos os deuses estranhos, joga tudo fora, etc. Inclusive eles tiraram os brincos. Inclusive eles tiraram os brincos e jogaram fora, né? Não jogaram fora, deram para ele, foram enterrou perto de uma árvore.
Beleza. Mas é engraçado, não tinha a lei de Moisés e não tinha esse ensinamento de colocar brincos, argolas, né, pintar o rosto, no caso na maquiagem hoje em dia, né, cabelos falsos, etc., roupas indecentes. Não tinha. Eu pergunto ao irmão, eu sei responder, da onde que Jacó sabia desses ensinamentos? Meus irmãos, existia um tempo de Enoque, que andava com Deus e ensinava o povo. Inclusive ele foi até líder dos povos em volta ali, que ouvia Enoque pregando. Enoque foi arrebatado em carne e osso para o céu. E também tinha Melquisedeque, que é outro mistério profundo, que com certeza Melquisedeque ensinava aquele povo algo da parte de Deus, um ensinamento da parte de Deus. E com certeza rígida, Deus, mesmo sem ter ainda dado leis, por meio da lei de Moisés e seus mandamentos, 10 pedras, as 2 pedras, né, com os 10 mandamentos. Então assim, sem dar aquelas ordens, sem dar essa ordem, sem dar essas ordens, essas leis. Então ele já tinha ensinado por meio desses homens de Deus. Já tinha ensinado por meio de Enoque e Melquisedeque. Tá entendendo? Então aqui já começa, ó. Então ele já manda o povo já tirar essas coisas do mundo. Já começa aí, trocar as roupas. Por quê? Que tipo de roupa ele estava para entrar na presença de Deus? Entendeu? Então assim, já começa por aí. Glória a Deus. Então aqui continua. Levíticos. Aqui vai começar as leis do Eterno. Levítico 18. Levítico 18. Glória a Jesus. Levítico 18. Eu estou procurando aqui na hora, irmão. Versículo 3 até 5. Versículo 18, versículo 3 até 5. Onde está falando de coisas proibidas, né, que o Senhor não permitia. Então vamos lá. Papai falou para Moisés, Levítico capítulo 18, versículo 3 até 5, está escrito assim: não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. É um dos nomes que os judeus israelitas chamam a Deus, né? Yahvé. Versículo 5. Guardarei os meus estatutos e as minhas normas. Quem as cumprir, encontrará nelas a vida. Eu sou Yahvé, eu sou Deus. O que ele falou? Não proceda conforme o povo de Canaã, que adorava imagem, que se pintava, que botava brinco na orelha, argola, furava o nariz, furava a boca, furava tudo aqui, furava tudo. Não era para o povo de Deus se comportar dessa maneira. Tá vendo isso aqui? A natureza que Deus te deu. Ó. Eu, um dia, quando não conhecia Jesus, eu coloquei um brinco na minha orelha. Tem um furo aqui. Esse lado aqui, ó. Só que eu não conheci Jesus. Né? Quando eu fiz de colocar um brinco na minha orelha, eu mudei a aparência que Deus me deu natural. Essa é a minha aparência natural. Sem nada. Deus me deu. E eu vou morrer assim, porque agora eu conheço sua grandiosa e gloriosa doutrina, a qual muitos não vão entrar no céu por causa de coisas mundanas. Então ele falou isso: não procedereis como os costumes do povo do Egito. O povo do Egito tinha a mania de colocar argola, roupas indecentes, roupas que nas mulheres, nos próprios egípcios, parecia parte do corpo dos homens, né? Aquela sainha pequenininha, né? Ou saia longa, mas o homem não pode colocar saia, o homem tem que colocar calça, a mulher não pode colocar calça, exceto em alguns lugares que ela trabalha, mas ela tem que ir como crente, doutrinada, bota a calça para trabalhar, né? E quando ela sai do trabalho, ela tem que sair como crente, ela não pode sair com a mesma calça. Deus também não é radical assim, tá? Você não diz, você é religioso, escuta primeiro o ensinamento, glória a Deus. Então assim, não era para fazer aqueles costumes. Os egípcios gostavam de se pintar, tudo, trocar sua natureza, esticar o pescoço e muitas outras coisas aí, esticar a cabeça, que não era um costume do povo de Deus,
que habitava ali no Egito. Tá? O povo de Deus, israelita, os judeus, não tinham esse costume, Deus não queria que isso continuasse, glória a Deus, com o povo de Deus. Então ele deu essa lei. Glória a Deus. Não era para imitar o povo de Canaã, e nem o povo do Egito. Glória a Jesus. Vamos lá para Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Levítico 11, 45. Eu sou Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo para o povo ser santo, como ele é santo. A santidade também é mostrada por meio da doutrina do corpo, a qual estou pregando aqui, ensinando agora aqui. Glória a Jesus. Tá? E você tem que ser santo. Você tem que estar puro, pura. Você tem que estar transformado de verdade, de fato, de verdade, em nome de Jesus. Tá? Então, se você não tem sensibilidade para entender o ensinamento, você precisa orar, jejuar e pedir a sensibilidade, com a sensibilidade aguçada ao Espírito Santo para te ensinar, para te convencer desse pecado que você está fazendo com o seu corpo. Amém? Levítico 19. Vou correr aqui na Bíblia aqui, mas vamos lá. Levíticos 19, versículo 2. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Então toda a comunidade de Israel. Ah, mas, irmão Leone, era só para aquele povo lá atrás. Negativo. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Alguns do povo de Israel foram cortados dos ramos, da verdadeira árvore israelita, e nós fomos enxertados nessa árvore. Então nós somos israelitas espirituais. Então o Senhor está falando contigo também no dia de hoje. Nós somos israelitas espirituais. O Senhor está falando contigo também no dia de hoje. Aleluia. Então isso também serve para você. Também serve para mim. Eu já estou andando na doutrina do corpo. Também já ando na doutrina da alma e do espírito. Amém? Que é um ensinamento bem mais profundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías. Eu estou aqui no meu celular, meus irmãos. Está ali o ensinamento ali em PDF que nos estuda já faz um tempo. Esse PDF já tem um tempo já. Glória a Deus. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 16 até 24. Isaías capítulo 3, 16 até 24. Que está escrito assim: as mulheres de Jerusalém. Presta atenção. Eis que diz o Senhor, por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas, de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com os passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia, o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos dos tornozelos, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas. Glória a Deus, vamos continuar. E os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os chalés. E por último, 24, em lugar de bálsamo perfumado, haverá mau cheiro. Em vez de belos cintos, apenas uma corda rota. Em lugar de linho, penteados.
Em lugar de lindos penteados, apenas uma cabeça raspada. Em vez de roupas finas, vestes de tristeza e lamento. Em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro e brasa e cicatrizes. Glória a Deus. Desculpa aqui, tá lendo meio mal, que minha vista está embaçando, já estou ficando coroinha. Glória a Deus. Mas deu para entender. Isso aqui, o Senhor estava falando ali, irado com as mulheres de Sião, devido a usar essas coisas nesse ensinamento que você está aprendendo aqui agora. Mas também eu ouvi um testemunho de que as mulheres que morrer com isso, né, o seu castigo no inferno vai ser isso aqui que vai acontecer, como foi narrado aqui. Será arrancado, iriam apanhar aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 24. Em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro e brasa e cicatrizes. O irmão foi arrebatado no inferno, e o anjo falou para ele que essa passagem de Isaías aqui, capítulo 3, do 16 ao 24, também será para as mulheres que, se morrerem com isso, mesmo dizendo que é crente, e as do mundo, vão passar por isso no inferno. Vão ser maltratadas, queimadas, surradas, vão apanhar. Então, não é para usar esse tipo de joias, tá? Já foi dito aqui. Glória a Deus. Provérbios 16. Provérbios 16. Glória a Deus. Provérbios 16. 16:31. Provérbios 16, 31. Glória a Deus. Glória, 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 glória. 16:31. Provérbios 16:31 está escrito: o cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Glória a Deus. Uma coroa é o grisalho de qualquer um dos servos de Deus. Então, o que isso significa? Glória a Deus. Que você não pode modificar a cor do seu cabelo. Você não pode modificar a cor do seu cabelo. Então, isso significa que você não pode pintar o seu cabelo. Você tem que deixar o seu cabelo natural, conforme Deus te deu, até a sua morte. Tá? Natural, no caso, se nasceu preto é preto, se nasceu branco é branco, se nasceu, que tem alguns que nascem preto e branco ao mesmo tempo, deixa assim. Tem uns que nascem, meu cabelo nasceu, tem algumas mexinhas no meu cabelo que quer ficar branco, desde pequenininho, foi Deus que te deu, deixa ele assim. Glória a Deus. Se Deus te deu um cabelo vermelho, seu cabelo é vermelho até morrer, claro que vai ficar branco, o cabelo de todo mundo vai ficar branco, o meu já está ficando branco, até a morte. Nasceu o cabelo louro, depois de um tempo vai passar a ficar branco, é Deus que quer assim, então deixa assim, não pode pintar o teu cabelo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 7. Aleluia. Capítulo 20. Capítulo 7, perdão. Ezequiel, capítulo 7, versículo 20. Está escrito assim. Glória a Deus. Está escrito assim: fizeram de suas joias caras seu grande orgulho. Com elas produziram com arte imagem das suas abominações e todos os seus detestáveis objetos de culto. Por isso eu mesmo as transformei em algo imundo e nojento para eles. Aqui está falando sobre joias que Deus abomina, que o povo se corrompe com essas coisas. Eles fizeram com essas coisas que eles tinham, transformaram em objetos detestáveis perante o Senhor, fizeram coisas nojentas, fizeram ídolos, com os objetos que eles tinham, que Deus não aprova, os brincos, algumas pulseiras de ouro, de prata e assim. O povo ali de Deus se corrompia com essas porcarias. Por isso, não é somente por isso que Deus
Não somente por isso, mas Deus não aprova essas coisas. Deus não aprova essas coisas. Então, não vamos usar isso. Ezequiel 23, versículo 40. Ezequiel 23, versículo 40. 23, 40. Ó. Além disso, elas mandaram mensageiros em busca de homens estrangeiros que, lhes aceitando o convite, vieram de terras longínquas e, quando chegaram, eis que tu, ó Jerusalém, te banhares especialmente para recebê-los, também haviam pintado os teus olhos e ornarastes para eles com belas joias. Então, assim, o Senhor está falando aqui, ó, que as mulheres de Israel, que Deus falou para não fazer isso, não imitar o povo do Egito, elas chamaram homens de outras nações e se enfeitaram, se produziram como prostitutas, né, parecendo com prostitutas, pintaram em volta dos olhos, maquiagem que não pode, batom, né, se pintaram para receber aqueles homens, e Deus não se agradou disso, porque Deus não se agrada disso. Glória a Deus. Vamos lá para Efésios, agora vamos para o Novo Testamento, depois eu volto no Antigo Testamento de novo, que tem uma palavra forte ali, chave ali. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, glória a Deus. Efésios capítulo 4. Tudo aqui é ao vivo, meus irmãos. Tudo aqui é ao vivo. Estou gravando aqui. Glória a Deus. Glória. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do vosso homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos... Perdão, foi até o 25, mas na verdade é só do 22 ao 24. Então, revestivos do novo homem. O novo homem, quando recebe o Espírito Santo, olha o novo homem aqui, ó. O novo homem, esse Leone atual, ele não quer mais andar com as bermudas que ele andava no passado, sem camisa que ele andava no passado, com camiseta mostrando essa parte aqui do ombro, né? Com camisa que não tampava meus bíceps e meus tríceps, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Camisa pode ser até aqui, mas Deus se agrada quando é até aqui, mas se agrada mais. Aqui não é pecado. Não é pecado, Deus se agrada, mas se agrada mais quando o homem coloca até aqui. Tem estados aqui do Brasil, aqui, né, que é calorento demais. O Rio de Janeiro é muito calor. Só que eu já estou acostumado a usar até aqui. Mas, não vou mentir que de vez em quando eu coloco até aqui. Mas as minhas blusas é sempre todas de manga. Tá entendendo? Por baixo aqui. Isso aqui é uma combinação que eu uso. Uma outra blusa de manga até aqui. Manga até aqui, ó. Até o cotovelo. Deus se agrada mais se colocar isso aqui, mas não é pecado se não tiver. Você está entendendo? Deus se agrada mais quem coloca isso aqui, o homem que coloca isso aqui. Está entendendo? Mas não é pecado ficar sem a combinação, uma outra camisa por baixo. Essa camisa aqui por baixo é uma camisa de algodão, tá aqui. Precisa ser uma camisa de algodão? Pode ser outra. Aqui é uma combinação que eu uso. Eu uso para agradar mais o meu pai. Você está entendendo? Uso sempre, eu não consigo mais ficar sem ela. Ah, mas isso aí é religiosidade. Aí você e o seu pensamento, depois com o Senhor, você vai ter que prestar contas aí. Que é melhor usar do que chegar e falar, isso é religiosidade, e desviar um monte de irmão aí, ó. Cuidado. Cuidado que vai cair na sua conta. Glória a Deus. Então abandona a velha criatura. Eu não sou mais aquela velha criatura do passado. Não consigo nem mais ficar sem essa blusa aqui por baixo, essa branca. Imagine por essa aqui. Então sempre eu estou com duas camisas. Onde você me vê assim. Não consigo mais. Não consigo. Glória a Deus.
E detalhe, tem anos que eu coloco a camisa por baixo, né? Eu coloco uma camisa de manga, na maioria das vezes, e quando tem uma outra camisa eu coloco por cima. Eu não consigo. O espírito me incomoda quando eu deixo de fazer o que eu já estou acostumado. Estou dizendo eu, quero agradar o meu Pai, quero agradar o meu Criador. Entendendo? Ele se agrada mais quem faz isso. Porém, quem não coloca e coloca só uma dessa daqui por cima, também não é pecado. Glória a Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Está escrito: o qual, ou ainda não entendeis, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, será que você não entendeu que o seu corpo, esse corpo humano que você usa, ele é morada do Espírito Santo, e que ele foi comprado por bom preço pelo sangue de Jesus, e que você não pode fazer neste corpo o que você quer, que você não pode tatuar o teu corpo, que você não pode furar o teu corpo, da forma que você nasceu, você tem que morrer assim. Glória a Deus. Quando você nasceu bebê, você nasceu com essas coisas no seu corpo, você nasceu da barriga da sua mãe, você saiu ali, você saiu natural, sem nada disso. Quando você coloca alguma coisa no seu corpo, conhecendo a Jesus, você está mudando a natureza do que Ele te deu. Você está tocando no templo de Deus. E a casa de Deus agora é você. E você pode ser condenado ou condenada por fazer isso. Está aí avisado. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória. Está fazendo uma pergunta. Isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram ortogados como se fosse um manto. Beleza. O cabelo da mulher foi dado como um manto para ela. Ah, mas o meu cabelo é pinchainho, deixa o teu cabelo, foi Deus que te deu assim. Não é para mexer, não é para cortar o teu cabelo. Ora ao Espírito Santo, se o seu cabelo for de crescer muito, pede para que ele pare uma certa altura que você quer, e ele é bondoso e amigo, consolador, e ele para o teu cabelo de crescer, porque para Deus nada é impossível. Teu cabelo é durinho, não vai pedir para Deus deixar ele liso, né? Mas, Senhor, dá-me capacidade de suportar meu cabelo assim, ficando branco, ficando da forma que o Senhor quer. Vão te chamar de velho, não importa. Ainda mais que quando alguém fala que uma mulher é velha, mexe com a vaidade dela. Não se esquente com isso. Se você estiver batizado no fogo do Espírito Santo, sensível a Ele, isso não vai te incomodar. Glória a Deus, não vai te incomodar. Ou seja, não pode cortar o teu cabelo, nem a ponta do cabelo, nem nada. Você não pode mexer no seu cabelo para nada. A não ser para cuidar dele. Tem que cuidar dele, mas com produtos naturais. Pega uma água de coco aí, joga um óleo de coco, uma babosa, coisas naturais. Cuidado com as coisas químicas também no teu cabelo, que dá legalidade às pombagira, dá legalidade a demônios pela sua cabeça. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 6, 2 e 3. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E, se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menos importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demais triviais desta vida. Aqui está falando bem claro. Se, irmão, quando você vai dar um conselho a alguém, né, quando você for julgar,
Se você for julgar uma pessoa segundo a reta justiça de Deus, pode sim, porque não pode julgar uma pessoa de uma condenação direta. Vou dar um exemplo. Você vai ensinar o seu irmão, vai julgar ele na palavra de um erro que ele está cometendo. Você for lá e falar, irmão, ó, estou te julgando dentro da palavra, né, que o irmão está errado. Eu vou te mostrar a passagem aqui, o capítulo e versículo, Você está julgando o seu irmão usando a palavra, e isso está correto. Agora, se chegar para o seu irmão, ver ele no pecado e falar assim, tu já está condenado, não pode fazer isso. Porque você nem está nem usando a palavra, você está diretamente dizendo que ele está condenado, passando por cima da palavra que diz que ele pode se arrepender, como Davi se arrependeu depois de ter pecado com Betseba. Isso não pode, mas julgar usando a palavra o seu irmão pode sim. Tem gente que fala que não pode julgar. Ah, está me julgando. Segundo a reta justiça de Deus, pode julgar sim. Está escrito aqui. Que podemos julgar. Está escrito, acabei de ler. Amém? Então, se nós vamos julgar até mesmo os anjos, por que a gente não pode julgar essas coisas pequenas? Então, ensinar o seu irmão, julgar o seu irmão, usando a palavra, pode. Porque Jesus fez isso. Jesus, quando ele entrou no templo, que ele viu o povo vendendo lá, ele julgou aquele povo no chicote. Julgou tudo pro alto, chicoteou todo mundo. Ali estava fazendo julgamento, mas dentro da palavra. E estava uma ira santa. Ireis, mas não pequeis. Jesus, ele se irou, mas ele não pecou. Porque dentro da lei, lá no tempo na lei de Moisés, estava escrito que aquela parte do templo não podia fazer comércio ali. Então ele estava certo, jogou tudo pro alto, expulsou, e ele estava certo, e glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro, glória a Jesus. 1 Pedro, vamos lá. Glória a Deus. Não queria que ficasse muito grande, mas Tiago, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 5 está escrito: portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e concordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com o seu próprio marido. Então aqui está dizendo, com o tranço não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro, o luxo dos vestidos. Cuidado com alguns tipos de vestido que você coloca, tá? Afofando muito o seu corpo, as suas curvas não pode ficar à mostra. Cuidado com as joias, cuidado com as pulseiras, cuidado com os adornos que usa na cabeça, cuidado com o mexer na sua cabeça. O que é mexer na sua cabeça? Ah, mas o meu cabelo é pinchainho durinho. No caso das escurinhas, ou de pessoas que não têm um cabelo bom, aquele que cresce até aqui embaixo, como as mulheres gostam, né? Como algumas mulheres brancas têm. Botar cabelo falso é pecado, qualquer tipo. Deu para entender? Qualquer tipo é cabelo falso. De cabelo falso, perdão. Qualquer tipo, colocar na sua cabeça colado, trançado, qualquer tipo de cabelo falso, não pode. Em alguns casos, até o cabelo verdadeiro trançar, não pode. Trançar o cabelo verdadeiro não pode. Cuidado, cuidado. Por isso que eu falei no início. Fica sensível ao Espírito Santo perguntando a ele, ele vai dizer todas as coisas. Tá? Usar o corpo de maneira simples. Mateus, aquela passagem que eu acabei de ler, usar o corpo de maneira simples. Tá? Era assim que se vestia as mulheres santas. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 36. Mateus 5, 36 está escrito: e não jureis por sua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então não tem, você não tem esse poder. Hoje estão fazendo de mudar a natureza do cabelo que Deus deu. São os demônios que inventaram essa moda no mundo e as mulheres agora estão pintando os cabelos.
Estão mudando a natureza que Deus deu. Se não tem, como está escrito aqui, ó. E não jureis por sua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Glória a Jesus. Então não tens. Então, não pode pintar o cabelo, mexer no cabelo. Aleluia. Não pode. Glória a Deus. Deixa ele ficar branco sozinho, sem mexer nada. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Glória a Deus. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Está escrito: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem está usando as coisas do mundo no seu corpo, as coisas que é da pombagira no seu corpo, as coisas que é do inferno no seu corpo, produzidas no mundo espiritual das trevas no seu corpo, se torna inimigo de Deus. Está permitido a homem morrer uma vez só. Hebreus 9, 27. Depois segue-se o juízo. Já falei que se a pessoa morrer dessa forma, ela pode até subir de vestes brancas, mas ela vai ser julgada num juízo especial, ela vai ser condenada porque estava com isso na terra, sendo crente e não se desviou disso, não jogou isso fora, não pediu perdão. Se tiver tempo de você pedir perdão, amém. Se não tiver, pode ter certeza que no céu, essas coisas, essa bagagem do Egito, de Jezabel, não vai entrar no céu. Pode ter absoluta certeza. Nosso Deus é amor, mas também Ele é justiça, né? Ele é fogo consumidor, então não vai entrar. 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, a 17, 15 até 17, está escrito assim: Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então continua: ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é amar o mundo? É colocar as coisas do mundo no seu corpo também. Ou, né, vou sair um pouco fora do ensinamento, é colocar as coisas do mundo em primeiro lugar. Entendeu? Seu emprego, sua família, seu dinheiro, seu carro, sua casa, o que for em primeiro lugar. Ou seja, em primeiro lugar da sua vida tem que estar Deus. Tem que estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No caso da doutrina, se você colocar em primeiro lugar, já ouvindo esse ensinamento, colocar na sua orelha um brinco, já sabendo que não pode, uma maquiagem no rosto, os cílios abanando o mosquito, né? Os piercing, tudo quanto é lugar aqui, coloca aqui na orelha, coisa, nas partes íntimas, nos seios, igual as mulheres, alguns homens também, né? Então você já está amando o mundo, aqui, ó. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você tem que se avaliar. Você que tem o Espírito Santo, se avalia. Começa a orar mais, jejuar mais para ficar sensível, o Espírito Santo te ajudar a jogar isso fora. Por isso que você que não tem o Espírito, não foi batizado no Espírito Santo, mas já aceitou Jesus, você tem que abandonar essas coisas. Entendeu? Ou orar muito, jejuar muito para que o Espírito fale com você. Como eu já disse, isso é somente o Espírito que vai te convencer. Porque é muito difícil largar essas coisas. Eu sei como é que é. Pra me largar, demorou. Demorou não, né? Passou uns dias até que Deus me deu um esporro tão forte que eu acordei, pulei da cama chorando e fui trocar, nunca mais usei. Glória a Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Glória a Jesus. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Versículos 7 e 8. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir.
Quando você saiu da barriga da sua mãe, te pergunta se você nasceu com maquiagem, com brinco, você nasceu com piercing, você nasceu com batom, você nasceu aí com esses piercing agarrado, você nasceu aí com esmalte, ou você nasceu completamente limpa e limpo dessas coisas. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Você nasceu puro. Tá? Você nasceu puro, claro, nu, mas imediatamente os médicos te vestiram. Né? Então assim, naquele momento ali não há pecado, porque criança não tem pecado, bebê não tem pecado. Só que depois de um tempo ganhando maturidade, 5 anos já está cometendo pecado, já começa a entrar no juízo de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se você destrói o seu corpo, dizendo que é crente, mas está destruindo ele, enfiando um monte de coisa nele, você está destruindo, então se prepare que Deus também vai te destruir. Está escrito aqui, não estou inventando. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, qualquer pessoa está dizendo aqui, não é só crente não. Os que estão no mundo lá fazendo isso com o templo que Deus emprestou, que é o corpo dele, vai ser destruído. Deus que vai destruir, não sou eu que estou dizendo. Por isso que consulte ao Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 até 49. Está escrito: é semeando um corpo natural, contudo, ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. E 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Ou seja, depois que a gente morrer, e quando nós formos glorificados, nós receberemos o corpo glorificado igual de Jesus Cristo. O corpo glorificado igual de Jesus. Glória a Deus. Nessa matéria aqui, Jesus também já passou. Porém, ele não pecou, ele não usou essas coisas, ele não mudou. O que ele mesmo já sabia, o que ele mesmo que já existia no céu desceu, ele não mudou. Ele veio para dar-nos entendimento, como também aconteceu lá no tempo de Enoque, e lá no tempo de Melquisedeque, como também no tempo de Noé. Entendeu? Então assim, Deus não mudou. Nós veremos só que quem teria esse corpo glorificado é somente quem está fazendo a vontade de Deus. Quem não está, infelizmente. Amém? Quer ter um corpo da terra? Joga essas coisas que você está usando fora. Aleluia. Filipenses capítulo 3, 17 e 20. Filipenses capítulo 3, 17 até 20. Caros irmãos, sejam meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus.
de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aí, ó, vou lá no 17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestar atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Cuidado para que você não viva como inimigo da cruz de Jesus Cristo, desobedecendo os ensinamentos que vêm divinamente do céu. Quando você já recebe o fogo, o batismo, o selo do Espírito Santo, sua testa é selada, sua cabeça, seu corpo, sua alma é selado. E quando você rejeita um ensinamento como esse, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a Jesus Cristo, você está rejeitando a Deus, você está rejeitando o Espírito Santo. Apesar de ele ficar habitando dentro da gente ainda mesmo com essas coisas. Só que quando chegar na porta do céu, Hebreus 9:27, está permitido o homem morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Quando chegar lá, o Espírito Santo ele vai se retirar, o Satanás vai estar lá e vai estar acusando que você morreu com isso. Ah, mas eu sou usado, já falei. Ser usado não significa nada. Se você não entregou seu corpo, sua alma e seu espírito, se o seu nome não está escrito no livro da vida, cuidado. Cuidado. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensais nos objetos do alto, e não nas coisas terrenas. Então aqui, está mandando você buscar o conhecimento de Deus, pensar nas coisas do alto. E pensar nas coisas do alto, no conhecimento do alto, que muita gente não gosta de fazer isso, e acaba permanecendo com essas coisas, dizendo que não tem nada a ver. Felizmente, cuidado para não ser condenado ou condenada. Repara que eu estou dizendo cuidado, eu não estou falando que você vai para o inferno. Eu não estou te condenando. Estou dizendo cuidado. Cuidado, que está aqui, ó, dizendo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu vou acrescentar, a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Na graça, crescer nisso, é crescer também na santidade do corpo, da alma e do espírito. Crescer em conhecimento, lendo a palavra, ganhando conhecimento, lendo alguns livros que o Espírito te indicar. Amém? Cuidado. 1 Pedro, não tem desculpa, né? Assim, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 até 16. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será ortogada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. E por último, 16, portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então é para se tornar santo em toda a tua maneira de viver. Toda a tua maneira. Glória a Deus. Então a sua velha natureza ela acabou. Se você tinha um comportamento na sua velha natureza, acabou. Agora você tem que ser santo. Santo como Deus é santo. Andar com a maneira que Deus andava. Jesus andava. Glória a Deus. Pensando nas coisas que é do alto, não das que são da terra. 1 Pedro capítulo 1. Como já li aqui. Versículo 3 até 16. 1 Timóteo. O que vai dizer 1 Timóteo? Glória a Deus. 1 Timóteo, glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou com pérolas, nem com roupas muito caras,
mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Então, meus irmãos, cuidado com essas suas vestes indecentes, com esses ornamentos, né, com essas joias que não pertencem ao Senhor, que foram criadas no mundo espiritual, no caso do inferno. Eu não vou entrar muito em negócio de mundo espiritual. Você precisa orar, ganhar sensibilidade do Espírito, para que Ele vos te dê entendimento. Glória a Deus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você mantenha aqui, que todo o vosso espírito, corpo e alma sejam irrepreensíveis na vinda. Então que você mantenha o seu corpo irrepreensíveis. Não manter o seu corpo irrepreensível é você que está ouvindo que não pode usar brinco, maquiagem, tanto faz homem ou mulher, maquiagem homem e mulher, esmalte homem e mulher, tem um branco, né? Tem coisa que bota no lábio, homem e mulher. Vaidade, cuidado, você não está mantendo o seu corpo irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, se acontecer o arrebatamento, você não vai. Já falei sobre isso já. Você não vai. Então, mantenha o seu corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. E o último capítulo e versículos que é muito interessante está no livro de Êxodo. Êxodo, que Deus falou rigidamente, bem claro ao povo ali que não ia com eles, porque senão Deus ia destruir eles por causa das coisas que ele usava, as joias que eles usavam, os adornos do corpo, as coisas que eles estavam usando. Êxodo 33, do versículo 1 até o 6. E Yahvé orientou a Moisés: vai, sobe deste lugar, Yahvé orientou a Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. O Senhor está falando a Moisés, eu, contudo, não subirei no meio de ti, porque és povo insubordinável, de dura cerviz, e, caso seguistes convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. É Deus falando, Deus que todo mundo fala que é bonzinho o tempo todo. Cuidado, hein? Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, e eram duas palavras, foi Deus que falou, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés. Aí Deus falou de novo a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura servil, ou seja, rebelde. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria vos destruído. É certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haveis de fazer convosco. E assim, versículo 6, por último, por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Deus abomina essas coisas. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, então tem que brigar com Deus que mandou ali aqui, ó. Ele está dizendo que abomina aqui, ia com o povo, ia destruir eles, se eles continuassem usando essas coisas. Não foi eu que inventei isso. Vou lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 6. Não foi eu que falei, foi o próprio Deus que falou a Moisés: se eu for com vocês, eu vou destruir, porque vocês são duros, vocês são soberbos, vocês são vaidosos, vocês são perversos, que eles eram. O povo que fez cada besteira.
O povo fazia cada besteira. Eu fiquei muitas vezes chateado quando li a palavra, quando vi essas coisas assim, porque é bem clara a instrução de Deus. É claro. Claro que eu não sou perfeito, sou pecador. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Destituídos. Mas, irmãos, não tem desculpa. Quando você vê, agora você está vendo tantos capítulos e versículos, você dizer que não tem nada a ver, se está dentro da Bíblia, você é rebelde. Você é rebelde, você está lutando contra Deus, você vai perder. Vai perder. Me explica aí, como que ganha Deus? Me explica aí. Jacó lutou com um anjo, né? Disseram, dizendo, a Bíblia não está bem claro que era um anjo, né? Lutou. Dizem que era um anjo. Não posso afirmar, não estava lá. Ele venceu? Bem, talvez Deus tenha deixado ele ganhar alguma vantagem em cima do anjo, mas o anjo acabou ferindo o nervo, o nervo dele e ele ficou lá mancando. Mas me explica hoje, quem vence a Deus? Como é que se vence a Deus aí? Me explica aí alguém, sabe me explicar? Não podemos usar no corpo, aí eu vou dar algumas coisas que não pode usar no corpo. Saias rachadas, batons, unhas falsas, cílios falsos, salto altos, calças em geral, no caso das mulheres, calças jeans. O jeans é um pano consagrado. Pano consagrado não tem nem como orar, oferecer a Jesus, mandar ele purificar, não tem como. Porque onde foi derramado muito sangue de inocentes crianças, de inocentes adultos e também de animais, para consagrar uma coisa, mesmo você orando, Deus não aceita e Ele não purifica, então a gente não pode usar. Coisas oferecidas, a gente ora, Deus corta, a gente pode usar. Coisas consagradas, Deus não corta, a gente não pode usar. Jeans é uma delas. O pano jeans, nenhum crente pode usar. Eu não acredito no irmão, não acredito. Então ora, pergunta ao Senhor. Quer morrer com jeans no corpo? Aí já não é comigo. Calças em geral, calças jeans, caso de mulher, mini saias, tomara que caia, mini brusas. As brusas de mulher tem que ser pelo menos até o cotovelo ou manga longa. Deus se agrada, manga longa nas mulheres e até o cotovelo aqui. Deus também se agrada, não é pecado, mas se agrada mais quando é até aqui das mulheres aqui. Amém? Mini blusas mostrando os ombros, as costas, não pode, tem que estar fechado. A mulher tem que estar fechado tudo aqui, não pode mostrar o decote, o seio não pode aparecer. Não pode, tem que ser fechado. Vendo aqui igual aqui, ó, fechado. Fechado, fechado, não pode aparecer o decote. Blusas sem... Eita, blusas sem manga. Aqui, vou correndo aqui. Glória a Deus. Blusas sem mangas. Roupas transparentes. Cuidado com as roupas transparentes. Maquiagens. Vestidos colados. Saias. Quando eu falo saias, saias até o pé. Pode, Deus se agrada muito, Deus se agrada muito. Mas também 5 dedos abaixo dos joelhos também não é pecado. Saias. Blusas transparentes, não pode aparecer as suas peças íntimas por baixo, não pode aparecer, não pode. Calcinhas pequenas, pequenininha, não pode. A mulher santa de Deus tem que usar calçolão. As calcinhas não podem entrar no meio das coisas lá. Calcinhas fio dental, não pode, deu para entender. Sutiã sem enchimento, não pode. Também não pode ser um enchimento que você quer mostrar que tem um seio grandão, né? Um enchimento que esconde o bico do seu seio. E pronto, acabou. Não vem querer inventar pode com enchimento, quer botar uma bola de aniversário. Não tem como. Glória a Deus. Cortar o cabelo, não pode, nem a ponta, nem aparar, não pode mexer nada, não pode passar nenhum tipo de corte no seu cabelo, tá? Cortar as pontas dos cabelos, já falei, pintar os cabelos, não pode. Cabelos de mentiras, não pode.
Não pode botar cabelo de mentira, colar, amarrar, fazer trança, não pode. Brincos, não pode. Cordões, não pode. É uma corrente no mundo espiritual. Brincos são cobras. Cabelo pintado, eu já vi no mundo espiritual, são bichos. Né? No homem também. No homem, aqueles luzes, pintar o cabelo. É como se fosse tapurus entrando na cabeça e saindo no mundo espiritual, na mente da pessoa. Né? Cabelos de mentira, né? Como já disse, brincos, cordões, tatuagens, piercings, alargadores nas orelhas, tanto faz homem ou mulher. Depilações, partes íntimas, axilas, pernas e braços. Só pode aparar, deixar 1 centímetro para mais. Deu para entender? Depilações, partes íntimas, axilas, pernas e braços. Só pode aparar, deixar de 1 centímetro para mais. Entendendo? Deixar de 1 centímetro para mais. Não pode passar gilete, raspar na pele. Não pode. Tem que deixar de 1 centímetro para mais. Ou seja, só pode aparar na tesoura, passar uma máquina alta, né? Não pode passar gilete direto, raspar, aquele negócio de cera que não pode. Isso é pecado para o crente. Tanto faz homem ou mulher. A parte dos homens, camisetas que não, a camiseta fininha, né? Não pode, o homem não pode ficar aparecendo no ombro. Já disse que até aqui no cotovelo ou até aqui que agrada mais a Deus. Bermudas no mundo espiritual. Se você está de bermuda bermuda no mundo físico, no seu corpo, no mundo espiritual é como se fosse uma cueca, tá? A camiseta também, que não tem manga, também você está sem camisa no mundo espiritual. Camisas apertadinhas, mostrando, mamãe, tô forte. Essas camisas não pode, ó, larga, ó. Ainda que eu fosse forte, né? Mas eu não sou forte, sou magrinho, muito jejum, mas amém. Eu já fui mais fortezinho quando eu estava treinando, mas eu também, né, hoje na doutrina, eu prefiro roupa larga. Calças apertadas, meu Deus do céu, tem uns varão que tá usando as calças. Varão, vai na frente do espelho quando tu coloca suas calças apertadinhas aí, calça apertadinha. Olha lá suas partes íntimas aparecendo, filho. O sangue de Jesus tem poder, varão, o sangue de Jesus tem poder. As partes íntimas é para tua esposa, não é para os outros ficar ouvindo na rua não. Se tu não tem esposa, aguarda, bota uma calça larga, filho. Bota uma calça larga. Uma vez eu fui numa... Meu Deus, vou ter que falar isso. Eu fui numa igreja, o varão tava com a calça tão apertadinho, o bago dele aparecendo. Fiquei chateado com aquilo. Porque não era só ele, e a esposa dele tava lá. Sem vergonha, ainda tocando ainda na bateria. Se levantava todo popozudo, com a calça apertadinha. Apertada da cintura até as pernas. Eu falei, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Roupas transparentes, nem homem também. Pintar unhas. Eu apareci uma vez no vídeo com uma roupa transparente. Não apaguei esse vídeo não, deixei lá. Só que até então ainda não tinha esse conhecimento. Só que por baixo eu estava com uma blusa branca. Então já não apareço mais com blusa transparente. Não pode, né? Mas eu estava com a blusa branca e camiseta por baixo ainda. Hoje eu já não uso mais camiseta nenhuma. Perdão, uso sim. Tem uma ali que eu uso ainda, mas só por baixo. Mesmo assim, não é mais transparente. Mas eu só tenho uma só dela. Inclusive ela já tem anos, aí eu estou usando ela, isso quando eu uso. Mas a maioria são de manga. Até que não sei se não dá para ver aqui, mas é de manga essa daqui. Mas não pode. Não pode roupa transparente. Entendeu? Pintar unhas. Tem varão que pinta unhas de branco aí, faz unha. Cuidado. Até cutícula. Mulher e homem. Se tirar a cutícula, está machucando o templo do Espírito Santo. Sim. Está danificando o corpo. Deus te deu cutículas. Então é para você ficar com a sua cutícula aí. Não pode. Aleluia. Se tiver que fazer um tratamento, porque o teu dedo está machucado, né, como mulheres que tem que unha encravada, é outra coisa. É questão de saúde, questão de vaidade, não pode. Aí olha, eu não estou falando de relógio. Relógio pode. Relógio simples. Relógio aí tem gente com relógio. Dá para você usar. No meu caso, Deus não permite eu usar relógio de nenhuma. Se não for um simples do simples, Deus não permite. Se isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo em 2017. Me deram um relógio bem bolado. Aquele relógio me deram. Na hora que eu coloquei no pulso, o Espírito Santo falou, tira e devolve, porque eu não quero você com esse tipo de relógio. No meu caso, não estou dizendo todo mundo. Relógio pode.
Agora, se o cara quer ostentar um relógio de ouro, querer mostrar com diamante, dizendo que é servo de Deus, vai mostrando, aí já não é comigo, cuidado, né? O relógio pode, agora quer ostentar a vaidade, aí é difícil, né? Vamos lá. Cabelos, pintar cabelos, homem também não pode, não pode. E cuidado com os cortes de cabelo também, né? Os cortes que Deus mais aprova é o militar, baixinho militar, só, ponto, amém? Brincos não pode, piercings não pode, alargadores de orelhas não pode, largadores aonde que for, tem alguns que botam os alargadores aqui no sangue, não pode. Batons que tem no caso de homossexuais, né, que usam saia também, não pode. Maquiagens homossexuais que fazem isso, alguns homens também fazem, não pode. Salto altos, alguns homens fazem isso, né? Alguns homossexuais, tem alguns homens que também fazem isso quando vai pro carnaval, cuidado, hein, varão, cuidado, cuidado. Maquiagem, salto altos, cabelos de mentira, tem alguns varões também que fazem isso na cabeça, né? Não é só os homossexuais, mas também alguns varões também fazem, depilações, né? Homens também faz, como já disse, partes íntimas, axilas, pernas e braços e peito, só pode aparar, deixar de 1 centímetro para mais, não pode rapar, como eu já falei no caso igualzinho ao caso da mulher, entendeu? Então, assim, no mais é só isso aqui. Eu botei aqui na apostila que eu tenho, atenção, nenhum jeans pode ser usado, pois é um pano consagrado a demônios, já expliquei ali em cima. Pobres, este ensino é a revelação de Deus, busque em jejuns e orações a confirmação do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a todos, em poderoso nome de Jesus. Botei aqui na apostila, então tá aí. Claro que Deus, você orando, pode te dar mais entendimento. Inclusive, eu acrescentei hoje. Hoje é dia 22 de 2 de 2024. 22 de 2 de 2024. Hoje de manhã, na leitura da palavra que eu estava vendo, que eu acordei cedinho para ler a palavra, Deus me deu mais uma passagem falando sobre joias. Que foi ali Gênesis, foi Gênesis 35, né? Então, assim, que para acrescentar dentro dessa apostila. E quanto mais Deus vai me dando, eu vou acrescentando. Eu vou, né, atualizando a apostila. Eu já atualizei a apostila numa pancada de vez. Por quê? Porque Deus vai mostrando que Deus quer santidade. Isso aqui só fala do corpo por fora. Eu não estou falando nem da doutrina da alma. Já é outro esquema. Doutrina da alma tem muita gente crente presa. Aí da doutrina da alma não se livrou das coisas ruins que está dentro da alma, não jogou para fora, pedido de perdão, né? Perdoar-se, pedir perdão aos antigos, né? Se perdoar de coisas antigas, de lembrar de pecados lá atrás, que prejudicou dentro, por dentro, entendeu? Então, assim, tá tão manchado por dentro que está refletindo para fora. Tem alguns que só é doutrina por fora, mas por dentro, ó, é osso, igual Jesus falou para os fariseus. Vocês por fora são bonitos, mas por dentro, ó, vocês estão mortos, são ossos. Então tem muitos crentes assim, mas eu acredito que Jesus, através desse vídeo, vai começar a tratar, começar a curar, né, por fora, e depois ele vai levar para dentro, né. Eu aconselho a vocês, para me encerrar, ora a Deus e pede que o Espírito Santo transforme vocês de fora para de dentro para fora, amém? Cuidando primeiro da alma de vocês, do espírito, e depois vem para o corpo. Porém, se o Pai faz isso tudo de uma vez, também amém, tá? Então não pode, esse negócio de não ter nada a ver, é uma doutrina de demônios. Uma doutrina de demônios. Seu pastor não prega a doutrina, ou ele não sabe da doutrina, ou ele sabe, mas ele está te enrolando, está te enganando, porque só quer o seu dinheiro. Só quer a igreja cheia, não quer a sua salvação. Repito, se o seu pastor fala que a doutrina do corpo, da alma e do espírito não tem nada a ver, ou ele não tem esse conhecimento, ou ele sabe, está te enganando e não quer a sua salvação de verdade. Tá? Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.